transformadores. Como fazer para liderar? Como saber se sou um líder? Ou melhor, eu quero ser um líder. Muito bem. Para você entender isso, antes eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com um amigo que precise muito, que queira engajar na carreira profissional. Compartilha com pessoas que você sabe que precisam e que passam pela mesma situação do qual vai ser dito aqui. Clica no sininho para você saber as nossas notificações full time, de maneira que você já consiga ver nossos vídeos no momento em que ele for publicado. E curte para que o YouTube entenda a relevância desses conteúdos que são colocados aqui. Muito bem. O que acontece com pessoas que têm muita vontade de liderar e falam: será que eu dou para ser líder? Será que eu quero ser líder? Mas o que é ser um líder? Na verdade, a liderança ela está muito ligada ao cargo diretamente. Ninguém fala assim: eu quero ser um líder. Normalmente, não. As pessoas falam: quero ser um gerente, quero ser um coordenador, um supervisor, um diretor, um gestor. Então, normalmente, esses cargos, debaixo do guarda-chuva deles está os liderados, ok? Muito bem. O que acontece? Quais são os motivos que levam as pessoas a quererem um cargo de gestor, gerente, diretor? Normalmente nós não fazemos essa pergunta para nós mesmos. Nós simplesmente queremos, por vários fatores. O fator do salário é um deles. O fator do status é um deles. Visibilidade, prestígio, entende? Muitas vezes nós queremos um cargo, na maioria das vezes nós queremos alguma coisa, mas não está claro o porquê a gente quer. A gente simplesmente quer. E é muito vago isso. Você pergunta, em treinamento eu pergunto muito: por que você quer um cargo de gerência? Porque eu acho que eu tô pro negócio. Eu acho muito bom liderar pessoas. Eu gosto de pessoas. E eu pergunto para você: liderar é gostar de pessoas? Apenas? Primeiro que, quando você pensa num cargo de gerência, você não pode pensar somente em pessoas. Ok? Existem processos por trás de tudo isso. Muitas vezes, quando você sobe de cargo, você não aguenta o tranco da cobrança, do que é lidar com pessoas. Porque não é simplesmente lidar com as pessoas. Não é simplesmente mandar as pessoas fazerem alguma coisa. Mas é apoiar as pessoas, servir as pessoas. E esse é o ponto. Como eu posso servir se eu não me sirvo nas minhas necessidades, se eu não sei qual é o meu propósito? Porque se eu penso no cargo e penso no status, logo, quando eu for para o cargo, eu vou ter grandes dificuldades. Como é liderar uma pessoa se eu não me lidero? Então, é aqui a resposta. Para você poder liderar, para você ter um cargo de gestão, você, antes de tudo, tem que conhecer-se, entender, fazer um mapeamento pessoal de quem você é, do que você quer. E por status, por prestígio, isso é só o que o cargo traz. Eu vou inclusive falar no próximo vídeo que nós não somos o cargo. Porque muitas pessoas hoje estão colapsando porque desceram de patamar. E esse prestígio pelo qual ela lutou lá atrás, que hoje ela não tem, tá fazendo ela ficar frustrada em um nível tão hard que as pessoas estão entrando em depressão, estão mal, porque elas buscaram o prestígio e não buscaram servir como líderes. Elas buscaram o que o dinheiro trouxe e agora elas ganham menos, então como lidar com isso? A maioria dos atendimentos que eu faço
que são pessoas ligadas ao mundo corporativo, vêm com essas lacunas para serem preenchidas, vêm com essas dúvidas. Então, o primeiro passo para você ser um bom líder, o primeiro passo para você ser um líder, o primeiro passo para você querer cargos que geram liderança, em primeiríssimo lugar, liderar-se, conhecer-se. Isso é claro para você? Isso faz sentido? Porque se você não tem paciência com você, se você não se suporta, se você não gosta de muitas coisas em você, se você tem grandes dificuldades de valorizar os seus próprios passos, se você não se reconhece, não reconhece os seus próprios esforços, se você quando se olha no espelho não se sente admiração por si, não gosta de você nesse nível, não é uma pessoa apaixonada por quem você se tornou, como você vai lidar com a dor do seu liderado? Como você vai apoiar o seu liderado? Como você vai valorizar os pequenos passos desse liderado? Como você vai entender o que é servir esse liderado? Desafiador, não é? Não é simplesmente querer o cargo, não é simplesmente almejar grandes salários, tudo isso, querido agente transformador, é um passo. Isso é mais um passo que você está dando, e tudo isso que você conquistar, salário, cargo, prestígio, seja o que você quiser. Veja, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que para o que você está buscando como líder, e se você for com esses valores, e esses valores eles se perdem muito rapidamente, mais do que você imagina, porque nós não temos prestígio, grandes salários a vida inteira. Em um dado momento, haja vista o que aconteceu agora com a pandemia. Ou você está achando que altos executivos também não perderam as suas conquistas, seus prestígios? Ele não deixou de ter aquela habilidade, ele não deixou de ter admiração em algumas empresas, mas os valores estão se invertendo dentro das empresas. As organizações estão com grandes dificuldades de pagar os mesmos salários. Existe uma questão hoje muito maior. Quando a gente fala de ser humano, você pode ter muitas habilidades técnicas, você pode ser muito inteligente, você pode ser assim, você ter várias performances, você pode trazer vários resultados para a empresa, mas se você não entender como funciona a si e as pessoas, se você não souber lidar com essas emoções, se você não souber lidar com as pressões, se você não entender como funciona o outro, se você não souber falar com as pessoas, se você não tiver essa gentileza, educação, entender o momento do outro até para se posicionar, imagina você dando um feedback. Ah, não, eu peguei a pessoa lá e massacrei. Isso não é feedback. Isso não é feedback. Então, você entende, se você não estiver emocionalmente equilibrado, se você não entender quem é você, se você não gerir as suas próprias emoções, se você não entender quem você é e como você funciona, vai ficar desafiador para que você lide com as pessoas. Você está liderando pessoas. Você gerencia processos e lidera pessoas, apoia pessoas, serve as pessoas. Isso tá claro para você? Você precisa entender isso. Se você tiver muitas dificuldades com as pessoas, você pode ter certeza que a primeira dificuldade, a gritante, a maior, ela é com você. Eu fico impressionada de ver ainda em grandes empresas, o autocratismo muito grande. A famosa liderança autocrática. Ainda existem líderes, gerentes, diretores que mandam um liderado calar a boca. Você é burro. Você não sabe o que está falando. Eu quero esse relatório agora, caso contrário você está demitido.
Isso muitas vezes escrito pelo WhatsApp, por e-mail. Nós estamos no século XXI. Nós estamos falando de uma situação mais humanizada. Aí eu pergunto, onde? Se você é essa pessoa que tem grandes dificuldades de liderar, de realmente ter o time com você, não troque todo o time dizendo que é cada um que não vale. Dizendo para o seu gestor que você vai trocar porque os caras não servem. Antes de você trocar o seu time, faça uma autoanálise. Veja, faça um mapeamento pessoal de como você é e como você funciona. Se encare de frente. Não tenha medo de ver esse lado, porque isso é uma mudança de hábito, e hábitos velhos nós só quebramos com hábitos novos. É uma mudança de comportamento, e isso você consegue mudar. Não consegue sozinho? Peça ajuda de um profissional. Se você realmente tem muitas dificuldades, ou se você é o liderado que tem grandes dificuldades com essa liderança, converse. Chame o seu líder, não tenha medo. Você percebe que o jeito que você trata as pessoas intimida, faz com que as pessoas se afastem de você? Dê um feedback a ele, não tenha medo. Não tenha medo de perder seu emprego. Se reconheça e sabe que você pode muito mais. Nós precisamos ser mais engajados, nós precisamos se posicionar mais. Não é brigar, se degladiar, bater de frente, mas é se posicionar. E quando a gente faz isso de uma maneira muito equilibrada, com as palavras corretas, dentro do mundo corporativo, esse feedback positivo, corretivo, você não faz ideia do quanto isso é sadio e salva vidas, salva resultados. O mundo está mudando. Vamos ter um olhar mais carinhoso, mais amoroso. Ah, Patrícia, dentro das empresas isso, mais amoroso? Sim, mais amoroso. Como é que eu posso lidar com amor, amar o próximo? Como é que eu posso ter, de repente, uma religião? Ou como eu posso, de repente, filosofar, meditar, e quando eu chego no meu trabalho, eu trato todo mundo como se fosse um... Nenhum animal se trata dessa forma. Eu não sei nem dizer o quê. Então, vamos transformar o nosso ambiente de trabalho. E para você transformar o ambiente de trabalho, é preciso se transformar e não querer transformar as pessoas, porque nós somos os exemplos. Fez sentido para você? Isso ficou claro? Te trouxe algum insight relevante? Então, eu quero deixar aqui para você o meu abraço e minha gratidão por estar aqui. E eu espero de verdade que isso te traga uma reflexão. E não um descaso de si mesmo, ou tipo, isso acontece comigo, e vira as costas e vai embora. Não, não, não. A ideia aqui é colocar você em movimento. Então eu pergunto, o que você vai fazer hoje para ser muito melhor do que ontem? Quais são os passos relevantes que você pode dar hoje para fazer essa roda girar e ter o seu time com você? E trazer o resultado que a empresa tanto precisa? Mais engajado, pessoas felizes, sorridentes, pelo amor de Deus, elas te dão muito mais lucro. Elas te dão muito mais negócio para a vida. Elas elevam, elas engajam e o resultado vem. Veja se cabe uma reflexão. Um fortíssimo abraço.